amigos, aqui é o professor Michel Montenegro. Vamos falar hoje sobre mistura e transição. Como é que eu faço mistura na pintura digital, né? E quais brushos, quais pincéis eu devo utilizar no Krita para fazer tanto a mistura? Bom, bora lá. Primeiro temos que ver onde ficam os pincéis, ali no canto esquerdo, como eu falei na aula passada. Entre esses diversos pincéis, temos que aprender primeiro a organizá-los. Vamos criar um grupo, uma etiqueta, tá? Ali eu estou mostrando para vocês as duas formas de visualizar os pincéis, né? Em lista ou só por ícone. Ali são as listas de etiquetas. Traduz a etiqueta como grupo. Grupos de pincéis. Eu vou criar um grupo chamado favoritos. Quando eu criar esse grupo, só bater Enter. Escreve o nome ali, Enter. Não tem um pincel adicionado. Bom, eu vou entrar agora no grupo de pincéis do David Revoy. Vou adicionar, né, todos os pincéis que eu considero relevantes. Normalmente os pincéis que eu considero relevantes é o airbrush, porque ele tem a borda dele, ela é meio borrada, ela não é tão forte. Entendam, nós temos uma coisa chamada opacidade, que é o grau de transparência de uma tinta. Então o airbrush ele é mais transparente na ponta e mais concentrado no centro. Os pincéis de FX, que nós chamamos de FX, seria de filtro, né, de efeitos especiais que podemos fazer. Eu vou explicar eles com calma depois, não é o foco agora. Um pincel para que eu possa fazer o efeito de caneta, riscar, escrever, que fique um efeito bom. Um pincel agora de flat. Por que flat? Flat normalmente é associado à tinta bruta, grossa. Sabe quando você passa a tinta e ela não tem transparência? Pronto, é aquela tinta seca, tipo naquela figura que você faz no paintbrush, por exemplo. Então, eu estou querendo esse tipo de pincel. Existem vários formatos de pincel com flat, tá? Vocês vão ver, eu vou riscar daqui a pouco. E agora eu estou pensando aqui se tem mais algum pincel, estou olhando, ver se falta mais algum. Tem o giz, que é o que o David Revoy gosta de usar. Ali embaixo, onde eu selecionei, né, com o mouse, eu fiz um sinal, é porque o nome do pincel selecionado aparece no canto inferior esquerdo. Vou repetir. No canto inferior esquerdo é onde aparece o pincel. Notem que quando eu cliquei com o direito, com o mouse, ou com a caneta digitalizadora, da caneta da mesa digitalizadora, apareceu essa opção ali, ó, aquela roda de pincéis. Então eu estou alternando entre grupos. Eu peguei esse grupo porque é o meu grupo, que é os pincéis que eu acabei de fazer. Escolhi favoritos. Vou repetir. Cliquei na área branca, tá? Com o direito do mouse, ou com o botão equivalente ao direito na caneta da mesa digitalizadora, e vai aparecer esse círculo. Aí é só você clicar ali onde aparece um papel e pronto. Escolha lá favoritos. Aqui eu estou mostrando para vocês um caso de uma caneta, né, que eu peguei uma caneta flat. Só que ela o formato dela faz com que a gente possa fazer desenhos como uma escada. Muda a nossa percepção, tá, do desenho. Só mostrando aqui para que vocês saibam um pouco dos pincéis que eu peguei agora, e quais eu vou usar no exemplo. Ó. Esse aí é bom porque ele rotaciona, ele gira conforme eu pinto. Aqui é só para fazer um blend mesmo. Estou fazendo um blend ali. Poxa, esse blend parece um pouco com uma espécie de blur. Sim, e eu gosto desse efeito. Fica bem interessante. Mas depois eu vou mostrar para vocês com a ferramenta Blur, de fato, que tem aqui. São duas, na verdade. Tem a do GD Quest, que eu tenho instalado, e tem a padrão. Agora, eu peguei o airbrush. Qual é a vantagem do airbrush? É porque eu posso... Nesse airbrush é só com caneta digitalizadora fica bom. Com o mouse só se eu controlar na opacidade. Quanto maior a pressão, mais tinta o airbrush libera. O airbrush, gente, equivale àquele jato de tinta que a gente dá na parede. Parece um spray, tá? Ali um outro pincel que eu peguei só para mostrar para vocês, do conjunto do David Revoy, para fazer cabelo. Só para vocês terem uma ideia de como é que dá para fazer cabelo utilizando esse pincel. Tem mais de um tipo de pincel do David Revoy que é feito para gerar cabelo, cílio. É bem legal, agiliza bastante. Bom, nesse momento eu estou pintando aqui com as duas cores azul e vermelho. Por que azul e vermelho? Porque a interseção entre o azul e o vermelho é o púrpura.
Eu vou ensinar vocês mais de uma forma de se misturar tinta. Independente do programa que vocês usem, essa regra, isso que eu vou mostrar não muda. Eu botei do lado esquerdo vermelho e do lado direito azul. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tinta azul e vou começar a empurrar essa tinta para o lado esquerdo, para o lado vermelho. Tá? Eu estou utilizando uma ferramenta chamada Smear. Ela seria como empurrar, ela empurra a tinta. Tá? Eu não estou passando a tinta, eu estou empurrando a tinta que está do lado direito para a esquerda. Tem bons efeitos que dá para fazer com essa ferramenta. Em outro momento eu mostro melhor, apesar de que talvez vocês vejam aqui. Então bora lá. Eu estou puxando tinta azul para o lado vermelho. Tinta azul para o lado vermelho. Tipo dentinhos, ó, não parece que é um dente ali, né? Da direita para a esquerda, então. Agora eu vou pegar o pincel chamado Blend e vou passar. Blend é um pincel, tá? A blend vem de misturar, tá? Seria uma das traduções. Ele está misturando o vermelho com o azul. E reparem na cor que ele está gerando. Entre o vermelho e o azul, nós temos o que? O púrpura. Tá? Reparem ali ali bem ali, ó, dei até um zoom agora para mostrar uma leve mistura que eu fiz ali no canto. Só que eu não misturei mais que o vermelho ia dominar. Se você tiver um balde cheio de tinta vermelha e um pouquinho só de azul, não vai virar púrpura, vai ficar vermelho. Então tem que ter uma quantidade proporcional dos dois. Ó. Notem que onde tem esse dentinho é onde eu estou misturando. E essa é a primeira técnica que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês forem fazer uma mistura de algo, vocês simplesmente não saem riscando que nem malucos, que o pessoal ensina vocês a misturarem fazendo zigue-zague. Né? Tem gente que gosta de fazer, fica bem, porque o zigue-zague na prática tem esse mesmo princípio, né, de você jogar uma tinta para um lado e a tinta para o outro, e depois que você empurrou as tintas você mistura, depende do seu pincel. No caso aqui eu uso dois, um para empurrar e o outro para misturar. Tem alguns pincéis que fazem os dois ao mesmo tempo, tanto empurra quanto mistura. Tá? Mas eu gosto desses dois, eu uso bastante eles, e para fins didáticos eu vou usá-los, até porque eu quero que vocês gostem, se acostumem com eles, para ser franco. São dois pincéis muito bons do David Revoy. Olha uma versão miniatura ali novamente, azul e vermelho, fiz os dentinhos, e reparem, ali na área onde estão os dentes é que eu vou fazer a mistura, será a transição das tintas. Percebam que eu estou trabalhando com cores diferentes. Tá parecendo até um hot dog agora, né? Interessante, mas enfim. Um dos pontos interessantes dessa técnica do serrilhado, o entendimento disso, é que acaba o primeiro mistério, que é, poxa, professor, como eu faço a mistura? Eu pergunto em tudo quanto é fora, o site, o pessoal fala que é simples, ou fala algo que eu não entendo. Gente, primeiro, a mistura é quando você pega a porção de um tinta A e tinta B, de algum jeito mistura os pixels dela, e na mistura dos pixels ele vai fazer o cálculo correto e vai dar transição. E percebam, a transição está perfeita. O púrpura é exatamente a cor que fica entre os dois. Ó, vocês podem olhar, inclusive, ali na roleta ali de cores, o amarelo, o azul, o vermelho. Reparem, entre o vermelho e o azul da roleta, quem é que se encontra? Né? Quem se encontra lá é justamente o que? O púrpura. A outra forma de mistura que eu vou ensinar agora para vocês, dá para fazer com o mouse ou com a caneta. Vou botar ali o vermelho, poxa, só que dessa vez eu não vou pintar o outro lado de azul. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o azul, eu vou diminuir a opacidade em 50% e vou passar. Ó, reparem, vocês estão percebendo que com opacidade em 50%, o azul ficou um pouco mais fraco, né? E começou, ao passar em cima do vermelho, ele ficou um pouco púrpura. Vou diminuir mais a opacidade, vou deixar pequeno, uns 30, 20% de opacidade para baixo, né? Tá. Vou diminuir bastante a opacidade, uns 10. Reparem, essa é uma outra técnica de fazer a mistura. Você pega a cor primária,
se você quer o vermelho, e em vez de você pega o azul, que é a cor que você quer misturar, e em vez de passar e depois usar um misturador, um brush como blending, você pega o seu pincel mesmo, sem o menor problema, o seu pincel mesmo, e faz o que? Diminui a opacidade. Quando você diminui a opacidade, a distribuição dos pixels fica muito similar à distribuição da tinta mesmo no papel, e acaba gerando esse efeito. Notem que eu passei com muita força ali na parte de cima para deixar um pouco mais claro, deixar o azul destacado. Tá? Ali, a área branca, o papel em branco, eu passei o brush com opacidade baixa. Reparem que ele está puramente azul. Ali no vermelho, onde eu risquei, ficou azulado, porque eu botei tinta sobre tinta sobre tinta sobre tinta e fui jogando tinta azul até que ficou destacado o azul. Quando eu usar o conta-gotas, o seletor de cor ali, né, o meu conta-gotas, reparem que, olha, eu clico, olha a cor intermediária novamente, o púrpura. Eu joguei a tinta vermelha, selecionei o azul, diminui a opacidade para ele ficar bem transparente e passei sobre o vermelho. E o azul, com essa opacidade elevada, ficou tão fraco no vermelho que conforme eu fui passando, ele não mudou direto para azul. Ele ficou o quê? Púrpura. E nota, eu estou usando agora, nesse momento, o conta-gotas e estou clicando. Cliquei no púrpura e pintei. Cliquei no azul e pintei. Cliquei no vermelho. Inclusive o azul que tem ali, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que é o azul lá em cima que eu risquei com força. Tá? Aquele círculozinho do meio, ali na parte de cima. Essa é outra forma de fazer também mistura, é usando a opacidade. Com a opacidade você consegue simular esse mesmo efeito. Poxa, legal, então eu posso fazer isso com o mouse? Pode. Na verdade é assim que os pintores há anos, que não tinham na época mesa digitalizadora, só os poucos granados, né? Não que ela seja baratinha hoje em dia, mas é mais acessível, conseguiam fazer mistura. Vamos dar uma olhada agora como fazer a transição. Como assim? Porque não basta só fazer a mistura, eu preciso fazer uma transição um pouco suave. Eu vou dar algumas dicas que ajudam. Porque, poxa, eu faço a transição e ela não funciona. Reparem, estou colocando ali, eu estou buscando uma cor mediana, nem muito clara, nem muito escuro. Porque se eu botar muito escuro, o claro se destaca, mas o preto não. Imagina, eu coloco um fundo todo preto, qualquer risco claro que eu ponho ele se destaca. Então eu busquei uma cor intermediária. O nome dos pincéis que eu estou usando está ali no canto esquerdo da tela, tá, gente? Quando eu clico ali, troca. Eu estou usando agora o airbrush. Eu estou colocando ali no centro. Eu vou fazer uma montanha, tipo um relevo ali. Vou fazer uma montanha. Estamos olhando de cima. Vamos dizer que estamos inclinados para a direita, olhando a montanha de cima. Então, ali no centro da montanha eu fiz um brilhozinho, um pouco mais forte, só para indicar que é onde a luz está com mais incidência. E aí ela vai fraquejando para as laterais. E do lado direito vai ser tipo vou fazer uma queda, né? Que vai ser o canto lá da nossa montanha, né? Do nosso relevo. Olhando para a imagem já dá para notar que nós temos ali um relevo, né? O que pode ser uma montanha, pode ser até um nariz, né? Você pode dizer, parece que ele está fazendo um nariz esquisito, né? Bem estilizado, né? Bem personalizado, mas enfim, pense que ali é um relevo. É o que eu quero deixar a mensagem para vocês, é um relevo. Embaixo do relevo eu tenho uma sombra. Eu tenho a parte mais escura, né? Um pouco mais escura que ali na dobra, mas ela vai me gerar uma sombra. Só que essa sombra eu preciso que ela fique mais fraca. 2, a transição entre a parte de cima para a lateral, eu gostaria que ficasse um pouco mais suave. Como é que eu faço para ela ficar suave? Porque chegando bem aqui, ela tem que dobrar, ela tem que cair. Ela tem que cair, eu quero que tenha um efeito um pouquinho mais boleado. Não seja essa quebra na força bruta. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar os Mir para fazer aqueles dentezinhos que eu mostrei para vocês antes. De cara não vai ficar tão interessante, mas reparem, vou fazer os dentezinhos ali.
A quantidade de dentes que vocês fazem, o quanto vocês puxam da outra tinta, vai dizer como vai ficar forte ou fraca a mistura, tá, gente? E não dá para deixar perfeito, mas pelo menos a gente já é uma ideia. Nesse momento eu estou passando o smear, né? Ou o blending, desculpa. O smear foi que eu passei agora para empurrar tinta. Eu estou passando agora o pincel que mistura, que é aquele branco lá do David Revoy. Eu estou utilizando ele para fazer essa mistura para deixar um pouco mais suave ali, né? Dentro do que eu estou querendo, do que eu estou imaginando, porque é assim, né? Cada pessoa vai olhar uma imagem e vai se perguntar, caramba, o que ele está fazendo? Então, tá, eu entendi. Então, tudo bem quando falamos de arte, né? No pintura tem questão do entendimento. Mas dentro do que eu estou planejando, ali teria que ficar um pouco mais suave, né? Em alguns pontos queria uma cor de transição também, não basta só estar suave. Eu queria uma cor que indicasse uma certa transição. Agora, se eu errar a mistura, eu vou acabar puxando mais para uma cor do que para outra. Reparem que foi o que aconteceu na parte de cima. Eu puxei muito da sombra e acabou a mistura ficando mais para sombra do que para luz, vou botar desse jeito, né? Ficou escurecido, quando não é para ter ficado tanto. Mas já resolve isso. Ali embaixo eu fiz uns dentes grandes, né, mas compridos, mas onde a incidência da cor normal ela prevalece. Então eu vou ter um efeito diferente na parte de baixo do que eu tive na parte de cima. Eu estou fazendo só uma correçãozinha ali, puxando um pouco mais da parte mais clara, né, para tentar suavizar um pouco assim, né, ali no relevo. Olhem de longe como ficou. Mas ainda vamos melhorar. Ainda não está suave como eu gostaria que ficasse. Porém, temos uma imagem, temos o senso, a ideia de que aquilo ali é um relevo, é uma montanha, né? Nós temos a parte de baixo que ele está subindo. Porém, eu vou mostrar mais um truquezinho para vocês que vai vir em aulas mais à frente, em aulas futuras, que é a utilização de outras cores. Nós não refletimos apenas uma cor, só temos essa impressão. Nós refletimos um conjunto de cores, porém um grupo de cores se destaca de tal forma que nós entendemos que só temos essa cor. Então, como eu estou usando a cor da pele, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o vermelho, que é uma cor análoga, né, a ela, e aí vamos falar depois da teoria das cores, o porquê eu estou usando o vermelho e não uma cor de oposição. Então eu peguei o vermelho, eu vou passar nas beiradas. Eu só vou devagar, eu estou usando o airbrush. Vocês vão notar que eu gosto muito do airbrush. Ele é perfeito para essas passadas leves. Eu admito que é um pouco viciante, né? Tanto é que ele sair do airbrush é um problema. Eu estou passando bem devagar nas bordas e na parte em que eu quero que tenha contato com a luz. Eu não vou jogar o vermelho ali embaixo na parte escura. Vou pegar agora o blending e vou fazer e fortalecer as misturas. Reparem, olha a mistura na parte de baixo como ficou. Ficou mais suave agora. Tá parecendo um pouco mais de sombra, mas mais suave, já que a luz está vindo de cima em diagonal. Reparem que agora que eu peguei o vermelho e misturei o vermelho com laranja, utilizando o blending, lembrando o que eu fiz antes com a questão dos dentes, reparem na transição. Agora a imagem ela ganhou um ressalto, né, mais evidente. Aí vamos à questão do qual eu sempre quis pintar assim, fazer uma figura 3D, uma arte 3D. Bom, gente, lembrando, aqui não é um curso de desenho, o foco aqui não é fazer linhas, né? O foco aqui é tinta, é pintura. Se eu posso trazer aqui uma arte pronta, toda desenhada, onde você vai ter só que pintar. E pintar tem várias frentes. Uma delas é fazer o relevo, ela é ressaltar, né? Ficar 3D. A outra é simplesmente usar as cores corretas com base na teoria das cores para dar uma sensação. Você tem que sempre dizer algo, tem que sempre estar acontecendo algo na tua imagem. Então, bora lá. Poxa, do lado direito tá legal o relevo. Do lado esquerdo dá para notar que há um relevo ali, né, que tem a sombra, mas eu não quero mais isso. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer, tipo, do lado esquerdo uma rampa, como se fosse uma rampa subindo, e do lado direito não vou mexer, vai ser essa caída mesmo, tá? Vou desenhar aqui de novo. Do lado esquerdo eu quero que fique uma rampa e do lado direito vai ser essa dobra que eu acabei de fazer. Rampa,
Lado direito não vou mexer mais. Como eu faço para virar uma rampa? O que eu preciso suavizar isso, tá? Para suavizar isso, gente, eu vou precisar igualar as cores da direita, da parte direita da luz. Deixa eu pegar aqui um pincel, acho que o airbrush mesmo, só para nivelar um pouco. Aí no centro eu vou pegar o branco, vou jogar um pouco mais para a esquerda, para dar um efeito um pouco mais de transição. Reparem, agora estamos vendo a questão da suavização, né? Ali na mistura, quando eu fiz do lado direito, eu suavizei com a mistura. Porém, do lado esquerdo eu estou usando o que? O airbrush para suavizar um pouco. Eu poderia utilizar outras cores também para ajudar, mas como eu já mostrei ali, não vou precisar repetir. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqueles dentes com Smear. Estou puxando a tinta. Aí, nessa hora, vai tudo depender do quanto de uma quantidade eu puxei. Do lado mais claro para o lado mais escuro. Ou vice-versa. Uma coisa que é comum acontecer, por exemplo, eu estou usando um pincel de tamanho pequeno. Eu diminuí o pincel, ele está pequeno. Então, como ele está pequeno, é comum na hora da mistura ou até mesmo da passada, ele deixar umas marcas. Não fica liso, não fica aquela coisa lustrosa, né? A não ser que eu queira fazer uma textura, que às vezes rola. Eu quero fazer uma textura, né, tipo de veia, varizes, pode ser interessante. Mas não é o caso agora. Mas isso eu vou ajeitar depois. Eu estou usando o blending, né, primeiro eu fiz os dentezinhos e depois eu usei o blending para misturar. Bom, já tá com cara de... Já dá para notar que é uma rampa. Que ali ele tá subindo até aquela parte mais clara. O que eu poderia fazer, mas eu não vou mexer nisso, que seria pegar a parte do centro e espalhar um pouco mais a tinta. Como se ela estivesse vazando para o lado. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas nesse caso eu vou deixar porque vamos dizer que a luz, o tipo de luz que eu estou usando, tenha um relevo um pouco mais destacado na parte de um segundo relevo na parte mais nessa parte mais alta. Vou agora escolher o Blur. Tem duas ferramentas de Blur. A do GD Quest. E a ferramenta padrão de Blur, que aqui já vem com Krita. Eu aumentei um quadradinho só para ele aparecer ali na minha lista de pincéis, os dois, né? Tanto do padrão do Krita quanto do Nathan, do GD Quest. Uma coisa em relação ao Blur, lembrem de tomar cuidado com a opacidade. O Blur, por exemplo, do Nathan, do GD Quest, vem 100% opacidade, vem cheio. Né? Então você passa e de repente ele parece que está misturando. Você tem que diminuir a opacidade para que ele tenha um efeito de blur mais consistente. O que é o blur na verdade? O blur ele espalha as tintas. E a forma como ele espalha faz com que a tinta fique borrada. E esse borrão ele tira justamente, ele ajuda a acabar justamente com os vincos, com as varizes. Para quem já viu uma varize, é tipo você tem aqui na sua pele. Aí você tem aquelas marcas de veia destacadas, né? Ou marcas brancas, enfim. E aí você passa alguma coisa para lixar, para tirar aquilo, dependendo do caso, né? No caso do caso da veia, não. Mas no caso da pele, que é aquela gordura que se quebra e que se forma, dá para resolver, dá pelo menos amenizar. É o mesmo processo aí. Usamos o blur para amenizar esses efeitos. Poxa, mas se eu usar um pincel flat, né, um pincel liso, não vai resolver? Vai resolver tranquilamente. Porém,
é, eu só quero mostrar esse recurso para que vocês saibam que existe o recurso e que vocês podem usar. Como vocês vão manipular individual, né? Cada um vai treinar, vai testar, vai ver o que é que pode fazer, né? Aqui eu fiz essa divisão ali para borrar depois, né? Para tentar deixar uma transição um pouquinho mais destacada. Mas eu acho que o efeito que eu queria, eu acho que eu já consegui fazer, né? Não vou precisar mexer muito mais. Mas, enfim. Bom, gente, mostrei para vocês como é que se faz mistura, as duas formas, utilizando a opacidade, usando o sistema dos dentes, que é como eu uso. A outra é só pegar e sair misturando a tinta, né? Quem sabe fazer isso é misturar, que eu falo, é riscar em zigue-zague entre as duas cores. Mostrei para vocês como fazer a transição, fazer a transição, por exemplo, ali da rampa ou do lado direito, ali naquele relevo onde tem a sombra. Ensinei para vocês também como utilizar outras cores para ajudar, porque às vezes você quer fazer uma transição e a transição não tá boa. Dica: a transição de vocês pode estar perfeita utilizando a mesma cor, mas às vezes é bom vocês colocarem uma cor extra, porque na natureza nós refletimos cores. A cor, na verdade, é a nossa capacidade de refletir a luz. E normalmente, se refletir todas as cores, como por exemplo, eu saí da água, estou molhado. Tem gente que olha, parece que eu estou com um brilho forte branco no ombro. É porque ali está refletindo todas as cores. Por alguma razão, inclusive, claro, você está molhado. A água, ela ajuda a refletir, que nem vidro. Mas eu não reflito todos, é a minha cor da pele, é tipo um laranja. Você não reflete só laranja. Você tem tons de verde, por exemplo, no canto. Se você olhar seu rosto, pegue uma fotografia, você vai ver que tem vermelho e verde na cor da pele. Nós refletimos outras cores. Porém, o nosso cérebro, ele vê o que está predominando e nos dá de volta o laranja. Mas olha uma pessoa, tanto é que quando alguém morre, você vai ver que o corpo, ele emana outras cores naquele momento. Tá? Então usem outras cores para ajudar e facilitar na transição. Eu espero que vocês tenham gostado dos brushes que eu usei agora e da ferramenta do Krita. Antes de encerrar, vou mostrar só mais um recurso. Ó. Eu botei a imagem e eu criei uma camada em cima e coloquei dentro de um grupo. Vou falar disso depois, é só para encerrar. E olha, eu marco ali dentro do alfa e eu só posso desenhar em cima da minha tinta. Em volta, onde está transparente, eu não posso desenhar. Isso é um recurso legal. No Photoshop, acho que chamam de clip, é chamado de clip. Clip alguma coisa, não clipping ou algo do gênero. O Krita tem um recurso igualzinho, funciona da mesma forma. Depois eu entro mais em detalhes com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.